ventre, nós recebemos a vida. E desde então, tentamos vivê-la da melhor maneira. Às vezes acertamos, às vezes erramos e sofremos por esses erros. E nos encontramos cansados e cheios de interrogações. Mas afinal, o que é a vida? Será que existe alguma definição? Qual é o propósito da vida? O que eu preciso fazer para a minha vida dar certo? Fazemos cursos para aprender a dirigir e a cozinhar. Mas e se houvesse um curso gratuito que te ensinasse a viver? A boa notícia é que esse curso existe. Universidade da Vida. Olá, este é o dia que a Vé fez. Que bom estarmos aqui juntos mais uma vez para a nossa quarta lição, né? Que maravilha, você chegou até aqui, né? Você é um vencedor, uma vencedora. Que bom podemos estar compartilhando desta palavra de vida, de graça, de palavra que nos direciona, né? Como é bom podermos estar na presença do nosso Deus. E hoje, na nossa quarta lição, na nossa quarta semana, eu creio que você está se preparando para o encontro de semana que vem, né? Que será tremendo, será maravilhoso estarmos na presença de Deus ali, sendo ministrado, nosso coração se enchendo da palavra, né, do amor, da libertação, da cura, né? Então que você também, creio que você está acompanhando as lições, fazendo as suas lições, né? Se você está atrasado aí, pode dar uma corridinha para fazer suas lições, seu devocional. Na semana passada, se você se lembra, nós falamos do melhor negócio da sua vida, né? E eu creio que essa semana você, durante as lições, você pode ter alguma experiência com Deus, com a palavra, né? E vamos pedir mais uma vez que você venha comentar, né? Qual a lição, qual é a atividade, o que você está lendo que mais tocou sua vida, que você gostou, que Deus falou com você. Compartilha conosco, né? Para que nós possamos saber o que Deus está falando, como que você está se envolvendo na Universidade da Vida. A Universidade da Vida, como nós falamos no começo, é uma universidade para você crescer, para você aprender, como nesse vídeo no começo fala. Nós temos um manual de vida que se chama Bíblia, a palavra de Deus. Se expor diariamente, aliás, você deve se expor diariamente a palavra, o manual, para que você aprenda a viver de maneira digna, correta e para ser bem-sucedido, bem-aventurado em Deus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a vida é uma batalha, né? Nós já falamos sobre o melhor negócio, a melhor experiência, né? E hoje nós vamos falar sobre a batalha. A vida cristã, meus irmãos, minhas irmãs, é uma batalha, é uma guerra diariamente, né? E no dia a dia, né, nós temos que lutar, lutamos contra os nossos sentimentos, lutamos contra a fome, a injustiça, né? Lutamos com tantas coisas, cada um tem um tipo de uma luta, mas viver uma vida de santidade, de obediência, uma vida correta, é uma batalha, né? Há pessoas que se entregam e vivem uma vida desregrada, uma vida
faz o que vem na sua cabeça, no seu coração, sem pensar nas consequências, né? E depois ela sofre, as pessoas que estão ao seu redor sofrem porque ela não mediu consequências, não pensou no que poderia acontecer, pode acontecer com as suas decisões. E nós temos que aprender que cada decisão que nós tomarmos afeta a nossa própria vida, afeta a nossa família, né? Afeta a sociedade. E por isso precisamos aprender como cristão, como bom cidadão, como seres humanos que zelam pela sua própria vida e pela vida dos outros, né? A viver uma vida digna, batalhando do lado correto. Infelizmente, muitas pessoas entram na batalha, mas entram para o lado errado, né? E na luta pela vida, só tem dois times, só tem dois exércitos. Ou estamos no exército de Deus, ou estamos no exército das trevas. Então, você acreditando ou não, é uma realidade. E no fim de tudo, nós vamos entender isso. Então, para você que está começando a sua caminhada cristã, mesmo para você que já tem um tempo de caminhada cristã, e muitas vezes a gente não tem um entendimento de que viver uma vida com Cristo é uma batalha. Então, né, nessa lição de hoje, nós queremos trazer a você esse entendimento para que você tenha esta convicção de que você está numa batalha diária. É uma batalha que todos os dias nós temos que estar lutando. Eu já vi uma frase que diz assim, que a vida do cristão é matar um leão por dia, né? Não tem um fundamento bíblico, mas é mais ou menos isso. Nós temos que lutar contra nós mesmos, contra os nossos sentimentos, temos que lutar com ataques espirituais, né? Então, talvez você nunca teve essa experiência, não estou querendo aqui te assustar, mas é uma realidade que nós vivemos, né? Porque a vida cristã é uma vida espiritual, a vida de Deus Deus é espírito, e nós precisamos entender isso, né? E eu quero que você entenda, a você que está aí nesse início, né, no começo da caminhada cristã, a você que já tem um tempo, talvez você já tenha experiências, né? Você talvez tenha um conhecimento mais profundo do que eu, então, mas que nós possamos nunca nos esquecer que a vida cristã é uma vida de batalha. Amém? Então, prepare-se. Hoje, nessa lição, aperta aí os cintos. Sente-se, fique acomodada na sua poltrona, no seu banco. Nós vamos hoje fazer um voo, nós vamos ter aí vamos fazer uma viagem, né, de avião, e você tem que estar aí firme no seu lugar, prestando atenção, livre-se de toda distração, desligue aí o celular, né, se desligue de tudo que você possa, né, pega a sua Bíblia, seu caderno, pega aí sua água, seu café, e vamos nos conectar na presença de Deus, amém? Que você abra seu coração, que você mergulhe no que Deus tem para a sua vida hoje. E mais uma vez peço que você possa estar, né, se expondo, né, sempre que puder, a essas ministrações para você crescer em Deus, amém? Então, se acomode, né, anote o que você puder anotar, mas também eu peço para que você comente, né? Durante a ministração, comente aí, curta, né? Comente no decorrer da aula, você venha comentar aí, né? Para eu saber que você está aí presente, amém? Vamos começar assistindo um vídeo, um testemunho de uma pastora, né, do ministério ali do nosso pastor César Castellanos,
um testemunho poderosíssimo, né, de um livramento muito grande, de uma experiência que ela teve com a sua família, que você possa se expor agora a este vídeo, né, preste atenção, e nós vamos estar falando sobre, né, essa batalha, esse livramento que Deus dá para os seus filhos. Amém? Soy Rosemary Rizzo, pastora de la Misión Carismática Internacional, madre de 3 hermosas niñas y esposa de Alejandro Rey. Hace 2 años y 11 meses, el 9 de enero del 2013, libré una de las batallas más difíciles de mi vida junto con mi familia, donde tuvimos un accidente automovilístico. Salíamos de acampar de Santa Marta a Riohacha, mi esposo iba conduciendo y faltando solo 10 kilómetros antes de llegar a Riohacha, una de las llantas estalló, el eje del carro se rompió y empezamos a dar muchas vueltas y empezó el día malo. Fue donde Dios probó nuestra fe que durante años habíamos aprendido aquí en la iglesia. Mi hija mayor, María Alejandra, en ese entonces tenía solo 11 años, iba a salir por el parabrisas y por intentarla evitar que saliera de allí, como cualquier madre lo haría, puse mi brazo derecho para poderla coger y este fue afectado severamente porque se cayó el parabrisas en mi brazo. Mis hijas menores, una de 6 y la otra de 8, salieron también de las ventanas del automóvil porque no tenían su cinturón de seguridad y una de ellas tuvo fractura en cráneo y otra fue reconstruida en su rostro porque tenía muchas heridas también. En el día malo, uno lo que imagina es pensar que no estaba el Señor, pero ahí estaba Dios. Mi esposo se golpeó fuertemente la cabeza, perdió el conocimiento por varios días. Fue una de esas batallas tan tremendas de la fe que tuvimos que llegar a vivir, pero todo con un propósito, porque Dios es fiel. Hoy puedo testificar que mis hijas están perfectas, mi hija mayor no le pasó absolutamente nada, y aun cuando estuvimos en una batalla de la fe, como iglesia vimos la protección. Estábamos muy lejos de mi casa, en Riohacha nadie nos conocía, pero por pertenecer a la Misión Carismática Internacional y estar dentro de las iglesias más intercesoras del mundo, nuestras vidas fueron protegidas. Veíamos como pastores que no nos conocían nos acogieron como su familia y eso hizo un cerco de protección en todo nuestro hogar. Luego de unas semanas, el diagnóstico médico sobre mi vida era que debían amputar mi brazo, ya que solo tenía una arteria radial, tenía más de 6 fracturas en mi cúbito y radio de mi brazo derecho y mis hijas estaban muy delicadas de salud. Parecía que estuviéramos como en una terrible pesadilla, pero Dios en medio de la pesadilla estuvo ahí. Estuve un mes hospitalizada en Riohacha, en Barranquilla, trasladada en diferentes hospitales y aquí duré como 4 meses más. Libramos una batalla de la fe, puesto que además de la herida que tenía de más de 35 centímetros en mi antebrazo, tenía una bacteria que se comía todos los músculos y todo el tejido, pero lo que aplicamos fue la fe, porque en medio de las circunstancias más adversas, lo que debes hacer es aplicar la sangre de Jesús. La sangre de Jesús ha hecho que yo pueda tener una vida normal, totalmente reconstruida luego de 25 cirugías, ver cómo junto a mi esposo y mis hijas totalmente perfectas, gracias a Dios, y ver que esta sangre hace posible que eso que te dicen el médico que es imposible, para él es posible. Cada día, día tras día, declarábamos lo que era el poder de la sangre. Era decretar cómo el Señor podía hacer algo nuevo, cómo Dios podía reconstruir este brazo que se había perdido, porque no había tendones, no había piel, no había músculo, pero el mejor antibiótico era la sangre de Jesús. Día tras día, ellos digo yo, los médicos, decían que yo tenía una bacteria que se llama la Cinobacter baumannii. Ella se comía todo, pero Dios, en la medida que veníamos como congelando ese diagnóstico contrario, era confesar la sangre de Jesús. Por eso te quiero invitar a que la confesemos, porque lo primero es, por su sangre, tú y yo somos redimidos del poder del enemigo, aun cuando las circunstancias digan todo lo contrario. Confesar que la sangre de Jesús
Esta sangre de Jesús hace que tus pecados y los míos serán perdonados. Confesar que por cuanto estábamos en comunión unos con otros, como hermanos, esa sangre nos limpia continuamente. También confesar que por su sangre somos justificados y Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Y por último, confesar que la sangre de Jesús es la que nos separa para su servicio, santificados para Él. Estas confesiones son las que tienen mayor poder en nuestras vidas. Esto es lo que nos va a hacer posible eso imposible y librar, aun cuando estemos en una batalla tremenda de la fe, Él es el que te va a dar la victoria. Hoy les puedo decir que casi ya 3 años luego de todo esto, Dios ha sido fiel, el ataque del enemigo vino, el día malo lo pudimos superar y nos halló firmes. Y hoy les puedo mostrar mi brazo. Mira, está totalmente sano, funcional, por el poder de la sangre de Jesús. Aleluia, há poder no sangue de Jesus, que testemunho poderoso, né? O que Deus, o nosso Deus, faz por seus filhos, por aqueles que o amam, por aqueles que o protegem, né? que o buscam, né? Ele protege. Que coisa maravilhosa, né? Eu ouvi um testemunho uma vez que os pais oravam por seus filhos diariamente e quando iam dormir, todas as noites antes de dormir, os pais oravam por seus filhos, iam no quarto da filha, do filho, impunham a mão sobre a sua cabeça e clamavam o sangue de Jesus, pediam a proteção do sangue de Jesus sobre os seus filhos, sobre a sua casa, né? Diariamente os pais faziam isso desde que as crianças nasceram. E certa noite, né, como sempre, os pais oravam pelos filhos e iam dormir. E de madrugada entrou um ladrão na casa. Não sei se esqueceu, não lembro se esqueceu uma janela aberta e esqueceu a janela do quarto da filha, só estava encostada e não trancaram. E o ladrão entrou por esta janela do quarto da filha. E quando ele pulou no quarto, ele entrou no quarto, ele começou a gritar, e ele gritava, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Né? E os pais acordaram assustados com essa gritaria, e ele vai correndo ao quarto, e aquele homem estava de joelho gritando, não fui eu, não fui eu. Quando eu entrei, que ela já estava assim. E os pais não estavam assim, estavam assustados de ver um homem estranho lá no quarto, né? E o homem gritava, não foi eu que matei ela, não foi eu quem matei ela. E os pais não estavam entendendo. E aí o homem se acalmou, e ele chorando, ele falava assim, quando eu entrei aqui, ela já estava morta, ela estava toda cheia de sangue. E os pais não viam, não enxergavam o sangue. E aí ele se acalmou e os pais perguntaram, o que está acontecendo? Ela falou, ela está toda ensanguentada, não foi eu que matei, ela já estava assim. E quando a menina acordou, o homem, ele viu que a menina estava acordada, né, viva, e aí ele não entendeu, ele começou a falar, quando eu pulei aqui para roubar, eu não queria fazer mal para vocês, né, mas eu vi muito sangue, a menina estava coberta de sangue e parecia que ela estava morta. E aí os pais entenderam que a oração que eles faziam diariamente sobre seus filhos, pedindo a proteção do sangue de Jesus sobre a vida deles, é real. Era muito real. A ponto daquele bandido, daquele ladrão, enxergar o sangue de Jesus na vida daquela criança. E aquele homem se arrependeu, ele pediu perdão e ele entregou sua vida a Cristo naquela noite. Isto foi real, é um testemunho real que eu ouvi há muitos anos atrás.
Então, há poder no sangue de Jesus, né? Mesmo que a gente não enxerga, a gente não vê, mas quando você faz pela fé, né? Como este casal fazia diariamente pelos seus filhos. Quando você ora pelos seus filhos, você ora pelo seu casamento, suas finanças, pela sua saúde, você ora pela igreja, clamando o sangue de Jesus, creia que o sangue de Jesus se faz presente, ainda que você não possa ver, mas o inimigo, Satanás, está vendo. E assim como aquele ladrão, ele viu o sangue de Jesus, não era o sangue da criança, era o sangue de Jesus sobre aquela criança. E ele foi tão forte que ele se converteu e ele deixou aquela vida, né, de bandidagem, deixou aquela vida de pecado e começou a seguir a Cristo. Então, creia, há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus é real e ele veio nos proteger. Amém? Feche seus olhos antes de nós começarmos. Vamos entrar na nossa lição agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu venho pedir que cada coração aqui esteja aberto à tua ministração, que o sangue de Jesus venha sobre as nossas vidas, venha nos proteger, venha, Senhor, que esta palavra venha debaixo da tua unção, venha falar com cada coração, Pai, que possamos entender o poder que há no sangue de Jesus. Senhor, eu abençoo cada vida, declaro que cada vida que está se expondo a esta ministração seja impactada, seja tocada, seja transformada, liberta, curada, em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos falar hoje sobre o sangue de Jesus. Nós vamos falar, né? Olha aí o nosso slide, é a arma secreta. A nossa arma secreta, né? Você pode ver aí, repita aí comigo, nossa arma secreta. O que exércitos, guerrilheiros, como fala, tropas, eles tentam inventar uma arma secreta para derrotar o inimigo, né? Se você assistir filmes de guerra, filmes de tropas, eles vão procurar algo, né? Um plano infalível para vencer, né? E nós vamos ver hoje que nós, cristãos, também temos nossa arma secreta. Eu não conheço muito a história da Segunda Guerra Mundial, mas eu gosto muito de assistir vídeos, estudar sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Porque foi uma guerra contra o povo de Deus, né? Contra os judeus, e nós aprendemos, lendo a Bíblia, que isso é um plano satânico, um plano diabólico para destruir o povo de Deus. E se você sabe como Hitler fez de tudo, ele queria apagar a memória do povo judeu, ele queria destruir, ele queria aniquilar, ele queria queimar toda a história, né? Acabar, ele matou crianças, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, sem piedade alguma, ele queria acabar com a raça do povo judeu, né? E graças ao nosso Deus, mas a homens que estavam criando um sistema, que estavam tentando criar algo para atacar o inimigo. E essa criação começou com os próprios alemães, que foi um radar. Eles começaram a criar, mas na época não conseguiam, foram tentando aperfeiçoar. Isso foi mais ou menos em 1990. Eles foram tentando, né, melhorar, até que eles não guardaram. Eles não deixou em secreto a criação, essa invenção do radar. E foi passando para outras nações, né? E quem conseguiu aperfeiçoar e fazer funcionar o radar foram os europeus. E se essa arma tivesse ficado na mão dos alemãos, eles tivessem conseguido desenvolver, né? Provavelmente
eles teriam vencido a Segunda Guerra Mundial. Mas, graças a Deus, né, eles não conseguiram desenvolver. Esse projeto foi passando para várias nações para melhorar, e quem melhorou o projeto foi os europeus, né, e eles usaram o radar para na Segunda Guerra Mundial. Algo que os próprios alemães inventaram começou, caiu na mão dos europeus e eles utilizaram o radar para vencer a guerra. Então, foi no tempo certo, foi no momento exato em qual eles conseguiam utilizar essa arma, é uma arma que eles tinham contra o seu inimigo, né? O radar para detectar, né, ondas para detectar aeronaves inimigas, né? Então, foi uma arma secreta. Se não tivessem essa arma, talvez a história teria sido outra. Talvez os alemães teriam vencido, né? Poderia ter tido um estrago muito maior do que teve naquela Segunda Guerra. Então, né, nós temos que entender que temos uma arma secreta. Secreta no modo de dizer que nós sabemos que é o sangue de Jesus, e você precisa aprender a utilizar, como eu falei nesse testemunho, dessa família, orar todos os dias. E aqui vai, né, uma atenção, chamar uma atenção de você que é pai, mãe. Comece a orar. Se você ainda não faz isso, comece a orar diariamente por seus filhos. Ore diariamente, de manhã, de tarde, à noite. Imponha as suas mãos sobre seus filhos. Invoque o sangue de Jesus. Clame a proteção do Senhor sobre seus filhos, porque é pela fé e é real. Você tem que orar para os seus filhos quando eles vão para a escola, para que Deus proteja a mente das suas crianças, desses ensinos humanistas, contrário à nossa fé, né, que vem penetrar a mente para trazer dúvida, para trazer incredulidade ao coração das nossas crianças a respeito de Jesus, da sua eficácia, né, de saber que Jesus morreu, mas ele venceu a morte. Então, você precisa orar por seus filhos, você precisa orar, você que trabalha com crianças, você tem que orar, porque o nosso inimigo, ele não brinca, ele não tem piedade de uma pessoa, um adulto, ele não tem piedade de um idoso, ele não tem piedade de um adolescente e ele não tem piedade de uma criancinha. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, né, que você possa aprender a aplicar o sangue de Jesus, como nós vemos no testemunho da pastora Rosemary. Ela, né, por aquele acidente terrível, trágico, como fala? O diagnóstico? Não. Que o médico falou lá, esqueci a palavra. Diagnóstico, né? A sentença do médico era que era uma coisa impossível. Mas para o nosso Deus nada é impossível. Tudo é possível para o que crê. E eles, né, orando, clamando o sangue de Jesus, a igreja intercedendo, né, é o que deu vitória. Se ela aceitasse aquela sentença do médico, ela poderia ter morrido, ficado, né, com sequelas, mas porque eles creram no poder, no nome de Jesus, no sangue de Jesus, né? Você vê, ela está cheia de saúde, viva, sua família restaurada. Então, precisamos, meus amados, aprender a aplicar o sangue de Jesus. Deus nos deu algo poderoso. Deus nos deu algo poderoso, que é o seu nome, que é a sua vitória. Deus nos deu algo grandioso, que é o sangue de Jesus. Mas você precisa aprender a utilizar o sangue de Jesus. Você precisa aprender, né,
a usar a arma que você tem. Se alguém você recebe uma herança, a nossa pastora, a apóstola Valnice, sempre ela dá esse exemplo. Você recebe uma herança, e aí você recebe um comunicado que, né, um parente seu muito rico faleceu e deixou uma herança para você, e você tem lá milhões na sua conta. E você se alegra, ai, agora eu sou rico, agora eu sou milionário, e você começa a viver uma vida como milionário, começa a gastar, começa a fazer dívida, mas você nunca vai lá na sua conta bancária tirar o dinheiro. O que vai acontecer? Você fez gastos, você gastou, mas você não foi lá pegar o dinheiro na conta para pagar o que você gastou. E o que vai acontecer? Você vai viver uma vida de derrota. Você vai ficar devendo, o seu nome vai ficar sujo, mesmo você tendo dinheiro lá na sua conta. E isso acontece na vida espiritual, né? Na sua conta celestial. Há um banco celestial onde temos depósitos na nossa conta, temos uma herança. E quem foi que deu essa herança para nós? Foi Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, né? A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós recebemos porque Jesus, o nosso irmão mais velho, morreu e ele dividiu conosco essa herança. Que coisa maravilhosa, que poder que nós recebemos, que herança maravilhosa que nós recebemos do nosso Senhor Jesus. E ele dividiu conosco. E nós já temos essa herança, nós já temos a nossa conta bancária no céu, está lá, vamos dizer, bufando de dinheiro, está transbordando de dinheiro, está transbordando de bênção, mas muitos cristãos estão vivendo uma vida de fracasso, uma vida de derrota, estão endividados espiritualmente, estão endividados também financeiramente, mas estão pobres no espírito, na alma e no corpo, porque não sabem utilizar, não sabem tomar posse da sua herança. Entende? Então, nós precisamos aqui, né, o que nós queremos nessa aula hoje é você entenda de uma vez por todas, que você receba no seu espírito, que você viva, como diz a palavra, mais do que vencedor em Cristo Jesus, aplicando o sangue do Cordeiro. Você precisa entender, né, que assim como o radar é para detectar o inimigo sem que ele perceba que está sendo detectado. E o nosso Deus nos deu um radar espiritual, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando a gente está em comunhão com Deus, quando nós estamos em uma vida de oração, de jejum, lendo a palavra, estamos verdadeiramente unidos com Deus em oração, em jejum, em leitura da palavra, o radar do Espírito Santo vai nos avisar antes. Não vamos ser pegos de surpresa. Muitos de nós, cristãos, somos destruídos. Muitos de nós perdemos a batalha porque não somos um só com Deus. Não somos um só com o Espírito Santo. Não estamos unidos com o corpo, com a igreja de Cristo. Andamos cada um querendo fazer a nossa própria vontade. Isso porque somos destruídos. Esse é o motivo porque muitos não têm uma vida vitoriosa. Amém? Então, que você possa entender que você tem a maior arma. Você tem a arma mais poderosa, que é o sangue de Jesus. Vamos fazer essa primeira confissão. Aí, depois você tira um print, você tira aí uma cópia, para que você possa estar declarando, fazendo essa confissão diariamente sobre a sua vida, sobre a sua família. Vamos repetir aí? Pelo sangue de Jesus, eu sou redimido. Diga mais uma vez.
pelo sangue de Jesus, eu sou redimido. Você possa declarar isso diariamente sobre a sua vida, sobre a sua família. E eu quero ler, se você está aí anotando, está com a sua Bíblia aí, abra lá em Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz assim: Nele quem? Em Cristo Jesus, nós temos a redenção por meio de seu sangue, perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Efésios 1, 7. Nele, em Cristo Jesus, nós temos a redenção por meio do seu sangue. O que é redenção? Que palavra difícil, né? Lá no Brasil, temos aquela imagem no Rio de Janeiro conhecida no mundo inteiro, né? O mundo inteiro conhece aquela imagem que se chama Cristo Redentor. E agora eu pergunta para os brasileiros, o que significa a palavra redentor? Pouquíssimos vão saber o que significa a palavra redentor. Eu mesmo não sabia. Eu fui aprender, né, depois que eu comecei a estudar a palavra, que eu me converti de verdade, que eu fui aprender o que significava essa palavra redentor, né? Mas você pode perguntar para muitos, e até hoje muitos não vão saber o que significa essa palavra redentor, né? O que é Cristo Redentor? É Jesus, morreu na cruz, né? É o nome dele. Então, precisamos saber o que é redentor. Se você não sabe o que significa a palavra redenção, você nunca vai saber o que Jesus fez por você, né? Jesus, ele nos redimiu. O que é isso? Se você não sabe como era antigamente o mercado de escravos. Gente, eu não consigo imaginar como era terrível, deveria ser terrível. Você ir para a feira, você vai lá comprar tomate, cebola, você vai lá comprar carne, você vai lá comprar algo e uma pessoa está vendendo pessoas, né? Era como se um porco estivesse lá vendendo porcos, ou uma vaca estivesse vendendo gado, né? Ou se um pato estivesse vendendo patos. E vai lá um homem, um ser humano, vendendo outros seres humanos enjaulados, aprisionados. E na minha mentalidade é muito difícil compreender isso, mas havia mercados de escravos. E eles colocavam, né, as pessoas mais jovens, as mulheres mais bonitas, as pessoas mais saudáveis, com dentição bonita, primeiro para vender, com preço mais caro. E os outros eram os inferiores, né, iam sendo vendidos mais baratos. E chegava lá aqueles homens ricos que queriam escravos e pagavam preço por essas pessoas. Imagine você estar lá sendo vendido, aprisionado, para ser escravo de alguém. Alguém comprar você para ser escravo. Escravo, você tinha que fazer obrigatoriamente o serviço de quem comprava. Você não tinha descanso, você não podia fazer o que queria, você tinha que aprender obrigatoriamente o que o seu senhor mandasse. Ou era para trabalhar na plantação, ou era em construção, ou era cavando buracos, ou era para fazer limpeza da casa, para fazer comida. Mulheres eram compradas muitas vezes para ser escravas sexuais. Imagine então você estar nesse mercado de escravidão. Terrível, né? É muito terrível. Graças a Deus, na nossa realidade hoje, não sei se alguns países ainda fazem essa prática, talvez sim, né? Mas não é o normal hoje, mas naquela época era. Então, quando alguém muito rico, bondoso, via aquelas pessoas, ele pagava um preço por todos, comprava aqueles escravos e libertavam eles. Muitos faziam isso porque existiam e existem pessoas bondosas. Mas o nosso Senhor Jesus,
Ele veio porque nós, ainda que você não acredite, ainda que você não admita, que você não aceite, nós éramos, ou alguns ainda são, escravos no mercado do diabo. Alguns ainda são escravos de Satanás. Alguns ainda estão sendo expostos por diabo, sendo usados por ele em escravidão no pecado para fazer tudo aquilo que é contra Deus. Muitas pessoas são usadas, escravizadas por Satanás em vícios, nas vícios de bebidas, drogas, na prostituição, né? Em tantos outros tipos de vícios. Tá lá escravos, são escravos. E Jesus vai. Não compra com dinheiro, ele não compra com moeda, ele não compra com ien, com dólar, com real, ele compra esses escravos com um preço caríssimo, que é com seu próprio sangue. Um sangue inocente, um sangue puro. E ele entrega a sua vida. Ele se dá naquela cruz. Cada gota derramada naquela cruz foi para nos libertar do pecado. E eu me emociono demais. Eu me emociono demais em saber que eu era escravo do diabo. Eu estava aprisionado no meu pecado, vivendo a minha própria vida. E saber que um dia, sem merecer, eu não merecia, mas o meu Senhor Jesus foi naquela cruz e pagou um preço por mim, um sangue inocente. Ele não precisava, ele não tinha motivo na vida dele, não tinha nele mal algum. Quando Jesus está diante de Pilatos, Pilatos chega para o povo e fala assim: eu não vejo nele nenhum pecado para que possa condenar, não há nele nada, é um homem inocente. E mesmo assim ele é entregue para morrer, para ser crucificado. Por mim e por você. Não tem como não me emocionar de saber que eu era escravo, eu estava condenado à morte eterna, a viver a eternidade distante de Deus, sendo escravo do diabo. Mas Jesus, ele veio e pagou um preço altíssimo por mim. E eu quero dizer para você, se você fosse a única pessoa neste mundo, se não existisse mais ninguém, só existisse você, ainda assim, Jesus morreria só por você. É difícil acreditar que Jesus morreria por uma só pessoa, mas ele morreu por mim, por você e por todo aquele no mundo que ainda não se arrependeu, aquele que ainda vive numa vida terrível, né? Assassino, estupradores, ladrões, enganadores. Jesus morreu por esse tipo de pessoa, prostitutas, prostitutos, né? A qual nós estamos incluídos. Então, que você possa entender, meu amado, minha amada, o poder que há no sangue de Jesus. Éramos escravos do diabo, estávamos aprisionados no nosso pecado, mas o sangue de Jesus, o poder no sangue de Jesus é que nos liberta. Isso é redenção. Isso é o preço caríssimo que Jesus pagou por mim e por você. Sangue inocente. E se você se lembra, você conhece a história, quando Judas vende Jesus por 30 moedas de prata. E quando ele vê que Jesus foi crucificado, ele entende: trair um homem inocente, trair uma pessoa inocente, não deveria ter feito isso. Ele vai lá e tenta negociar, devolver, devolver as moedas para que não façam. E aí as pessoas, os religiosos falam: agora é tarde, o que você fez já foi feito, não tem como desfazer. Ele joga as moedas e ele sai dali e se enforca. Ele não se arrepende, ele tem apenas um remorso. E ele vai lá e se enforca, porque ele reconheceu que traiu um homem inocente. Todo aquele que rejeita o sacrifício de Jesus, todo aquele que rejeita
o que Jesus fez por nós na cruz é traíra, é traidor. Então, né, pelo sangue de Jesus, vamos dizer mais uma vez para que você grave, para que isso entre no seu espírito, no seu coração, vamos repetir? Pelo sangue de Jesus, eu sou redimido. Grave isso, imprima isso, escreva isso, para que você possa ler, profetizar, proferir, confessar diariamente. Pelo sangue de Jesus, eu sou redimido. Pelo sangue de Jesus, eu fui comprado. Pelo sangue de Jesus, eu fui liberto. Pelo sangue de Jesus, Satanás não tem mais poder sobre a minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Que isso possa trazer vida em nosso coração. Você não precisa mais viver escravo do pecado. Você não precisa mais viver escravo da condenação. Você não precisa mais aceitar as mentiras do diabo sobre a sua vida. Hoje você toma posse do sangue de Jesus. Você foi comprado, você foi resgatado. Resgate, esse é o preço de resgate que Jesus fez por mim e por você. Amém? Então, em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus, somente aquele que entrega a vida para Jesus, é o que está falando aqui em Efésios. Nele quem? Em Jesus. Não é em outro Deus, não é em outro nome, não foi uma pessoa, não foi seu pai e sua mãe, não foi seu marido, sua esposa, seu melhor amigo, foi Jesus que se deu, que pagou o preço de sangue para que você fosse resgatado, para que você fosse recuperado, para que você fosse tirado, né? Se você lembra da aula passada que eu falei do taquiubim celestial, não foi o sagal nem o coroneco, foi o taquiubim do céu, foi a transportadora do céu que tirou você lá da escravidão, do mercado do diabo, e te trouxe para o reino de Jesus, te colocou no reino de luz, não para você ser escravo, não para você virar um escravo de Jesus para sofrer, mas para você ser filho e filha de Deus. Todo aquele que entregou sua vida, todo aquele que crer e confessar, tem o poder de ser chamado filho de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa tão tremenda, né? Eu fico muito empolgado, eu fico muito emocionado verdadeiramente, assim, meu coração, assim, quando falo sobre isso, a minha vontade é de chorar, porque eu sei o que Jesus fez por mim. Eu sei, meus irmãos, de onde Jesus me tirou. Eu sei do nível de pecado, de escravidão que Deus me tirou, onde Ele me encontrou e para onde Ele me trouxe. E eu não sou merecedor disso. Não sou melhor que ninguém, mas eu reconheço que foi por amor que Jesus fez isso por mim e também por você. E a nossa parte é simplesmente aceitar, reconhecermos que somos pecadores, que precisamos deste sangue sobre as nossas vidas e viver uma vida de vitória. Amém? Que maravilha, né? Então, não se esqueça, pelo sangue de Jesus somos redimidos. Né? A segunda confissão que você vai fazer, também se você pode, aí, tira um print aí, né? Tira uma fotinho, você vai gravar, escrever, né? E confessar isso também diariamente. Vamos dizer juntos aí? Pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados são perdoados. Mais uma vez, pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados são perdoados. Eu queria ouvir um amém, mas coloque aí, né? Levante a mãozinha, diga um amém, escreva um amém aí nos comentários, né? Para eu saber que você está participando, que você está tomando posse, que você está crendo no que estamos confessando. Então, é através do sangue de Jesus. Não tem outro meio
de sermos perdoados se não for através do sangue de Jesus, né? Também é continuação lá de Efésios capítulo 1, versículo 7, ou ele diz assim, que foi através da redenção por meio do sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus, Efésios 1, 7, né? Pelo sangue de Jesus. Foi o sangue de Jesus que nos purificou, que nos perdoou de todos os nossos pecados, né? Se você conhece a palavra de Deus, se você ainda não leu a Bíblia, se você está começando, né, a sua caminhada cristã, você vai ler. Quando você entrar no plano de leitura, quando você começa a ler a Bíblia, você vai ver que lá no Antigo Testamento, o meio de ser perdoado era através de sacrifícios de animais. Você tinha que levar lá um carneiro, uma ovelha, as pessoas de menos aquisição, mais pobres, levavam aí uma pombinha, ou até mesmo rolinha, de acordo com a sua riqueza, com os seus bens financeiros. E eles levavam para o sacerdote verificava se eram perfeitos, o animal tinha que ser perfeito em questão do pecado, tinha que ser o cordeiro de 1 ano, e o sacerdote olhava se não tinha nenhum defeito, nenhuma marca, e aí sacrificava aquele animal. Aquele sangue daquele animal cobria o pecado da pessoa. E por isso que anualmente, todos os anos, ele tinha que ir lá levar o animal para cobrir o seu pecado. Todos os anos ele tinha que ir. Se ele não fosse, ele ficava à mercê daquele pecado, daquela situação, né? Tudo poderia acontecer de mal. E quando Jesus morre, a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus, ele é o sacrifício perfeito, no qual não precisamos mais de nenhum sacrifício, que está escrito lá em Hebreus. Ele é o sacrifício perfeito, não precisa de mais nenhum sacrifício, não precisa mais matar animal, não precisa mais derramar sangue, porque o sangue inocente de Jesus já foi derramado. Então, não precisamos mais fazer esse sacrifício hoje, né? Como algumas religiões aí que você precisa lá matar, né? Fazer trabalho, derramar sangue. Em Cristo Jesus, ele já derramou o sangue. E quando eu entendo isso e eu aceito, os meus pecados são perdoados. Mas, para os meus pecados serem perdoados, nós precisamos reconhecer e confessar. Não é simplesmente eu falar assim, Jesus perdoou todo o meu pecado na cruz. Que pecado? Você precisa entender que pecado. Então, se a pessoa ela era mentirosa, ela tem um hábito de mentir, mas ela não reconhece e ela não se arrepende disso, e ela simplesmente diz, Jesus perdoou todos os meus pecados, mas ela continuar mentindo, o sangue de Jesus não vai ter poder sobre a sua vida. Então eu preciso reconhecer, eu era mentiroso, eu falava muita mentira, ou eu roubava, ou eu sei lá, né? Tanta coisa que a gente pode ser, inveja, fofoca, ciúme demais. Então, quando a gente reconhece isso, nos arrependemos e clamamos o sangue de Jesus, aí sim nós somos perdoados. Não é eu só ir lá para a igreja todo culto, né? Faço uma oração e não me arrependo. Então, precisamos nos arrepender. Eu preciso reconhecer orgulho. Sou muito orgulhoso. Eu sou muito... sei lá o que você é. Você sabe o que você é, né? Eu sei o que eu sou. Eu sei o que eu era. Não sou mais, em nome de Jesus. Gente, eu era muito tímido, demais. Para eu estar fazendo isso aqui hoje, foi o sangue de Jesus na minha vida. Foi o poder de Deus, mas eu jamais teria coragem de estar assim diante de uma câmera, eu estar
como pastor pregando para pessoas. Eu não tinha coragem, muita vergonha, muito trauma, mas foi o sangue de Jesus que, né, foi me mudando e eu me reconhecendo o meu erro. Eu pedia perdão ao Senhor e me fez vencer, mas foi um processo, foi dia após dia. Entende? Não foi da noite para o dia, foi algo que foi acontecendo durante anos, né? Desde a minha experiência com Deus, que eu nasci de novo, que eu tinha 22 anos, né? Então já faz, perdi as contas, não precisa saber, já tem mais de 20 anos, mas foi um processo que pouco a pouco nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos reconhecer nosso pecado e pedindo perdão. E o sangue de Jesus, e por causa do sangue de Jesus, nós somos perdoados. Glória a Deus. Que maravilha, né? Que maravilha é saber que Jesus nos perdoa dos nossos pecados. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, Ele é fiel. Ele é fiel e Ele vai lançar o nosso pecado no mar do esquecimento. Infelizmente, o ser humano não faz isso, né? Infelizmente, o ser humano fica lá, vira e mexe, né, quando briga, tá? Lança o nosso pecado na nossa cara, né? Principalmente no casamento, né? Mas você fez isso, mas você falou isso, né? A pessoa já pediu perdão, né? E ela fica lá, qualquer coisa do passado lembra e joga na cara. Mas Jesus não faz isso, gente. Jesus não faz isso conosco. Se você confessou, você se arrependeu, o sangue dele perdoou, ele colocou o sangue em cima desse pecado, colocou, né, lacrou com o sangue dele, ele não mais lembra do nosso pecado. A não ser que você vá lá e volte a praticar novamente. Mas se você se arrependeu, mudou de vida, né, metanoia, teve uma mudança de vida, esquece, acabou. Jesus nunca mais vai jogar o seu passado na sua cara. Quem faz isso é o diabo. O diabo ele vai acusar, o diabo vai querer lembrar, né, do seu passado, o diabo vai querer dizer: você não foi perdoado, é mentira, vai usar outras pessoas para dizer que é mentira, que nunca aconteceu isso, né? Mas você precisa tomar posse do que o sangue de Jesus fez na sua vida. Então vamos, antes de passar para o próximo, vamos repetir aí: pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados são perdoados. Mais uma vez, pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados são perdoados. Aleluia! Glória a Deus! O próximo, vamos aí dizer: enquanto caminho na luz e tenho comunhão com meus irmãos, o sangue de Jesus me limpa agora e continuamente de todo pecado. Mais uma vez, enquanto caminho na luz e tenho comunhão com meus irmãos, o sangue de Jesus me limpa agora e continuamente de todos os pecados. Está escrito isso aonde? 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Está na Bíblia, não é invenção minha, não foi invenção de quem escreveu esse livro, é a palavra de Deus. Você quer viver livre do pecado? Você quer ser limpo verdadeiramente? Olha aqui o segredo. Se andarmos na luz, como Ele, Jesus está na luz, Ele é a luz, temos comunhão uns com os outros. Então, enquanto eu estou caminhando com meu irmão, enquanto eu estou andando com a igreja, eu estou caminhando com os filhos de Deus, nós vamos ter comunhão. E é nesta caminhada, preste atenção nisso, juntos, andando juntos,
em comunhão, em comum acordo, unidos na igreja, não na igreja quatro paredes, mas numa igreja, na igreja de Cristo, no mesmo propósito, na mesma visão, no mesmo coração, nós vamos caminhar em comunhão e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Guarde isso no seu coração. Guarde isso na sua vida. Você não é limpo de todo pecado. Você não é purificado de todo pecado andando sozinho. Você não é limpo de todo pecado andando sozinho. Não gosto do pastor, não gosto do fulano, não gosto daquela irmã, então vou ficar dentro da minha casa porque aqui eu busco a Deus do meu jeito, eu busco a Deus sozinho e aí eu não vou ter problema. Aí eu vou continuar da mesma maneira e eu não tenho comunhão com meu irmão. E se eu não tenho comunhão, se eu não estou andando com outra pessoa, não tem como eu provar que eu fui perdoado, que eu mudei de vida. Vocês estão entendendo? Então é muito fácil eu ficar dentro da minha casa, é muito fácil eu ficar ali sozinho, fechado, porque eu não vou ser confrontado, eu não vou ser melhorado, eu não vou mostrar os meus defeitos, as minhas falhas, eu não vou ter que suportar dos meus irmãos, e ali eu estou sozinho. Eu acho que eu não vou estar em pecado, mas olha o que a Bíblia diz: enquanto eu ando, eu caminho na luz, junto, lado a lado com a igreja, lado a lado com meus irmãos. E irmão, gente, irmão não é aqueles que faz a nossa vontade, irmão não é aquele que está sempre de acordo com a gente, irmão vai discordar, irmão briga. Não sei vocês, né? Se vocês têm irmão e não briga, ou me ensina como que é isso, porque eu com meus irmãos, a gente às vezes briga até hoje. Os meus irmãos de sangue, a gente briga até hoje. Mas vive junto, caminhamos junto. E isso acontece dentro da igreja. E a Bíblia está falando, se eu ando, caminho, eu continuo a minha vida cristã lado a lado com o meu irmão, vai ter diferença, vai ter às vezes desacordo, mas é pelo sangue de Jesus, eu vou sendo trabalhado, eu vou sendo purificado, eu vou entrando em acordo. Eu vejo o defeito do meu irmão, a gente se conserta, tem uma desavença, briga, pede perdão, clama o sangue de Jesus e continua na caminhada. O difícil, o problema é que hoje, qualquer coisinha as pessoas brigam e saem da igreja, quer procurar outra igreja, quer achar que está tudo errado e eu vou para outra igreja achando que vai ser melhor. Você vai encontrar o mesmo problema, talvez até pior, porque o problema às vezes está em você. Então, se você não aprender a lidar com isso, a conviver com as pessoas, e gente, trabalhar com gente é difícil. Quem é casado sabe, até entrar num acordo, viver dentro de uma família grande, trabalhar com pessoas em fábrica, na escola, sempre vai ter desavença, diferenças de opiniões. E não é por causa disso que você deixa de ir para a escola, não é por causa disso que você para de trabalhar, que você vai se isolar do mundo. E as pessoas que fazem isso, elas se isolam, elas se fecham e muitas vezes acabam se suicidando. Então, na caminhada, por isso que nós aprendemos que vem para Jesus e tudo vai melhorar. Vem para Jesus e você não vai ter mais problema. Vem para Jesus e sua vida financeira vai melhorar. Você não vai ter mais enfermidade. Você não vai ter mais briga. Todo mundo vai gostar de você. Vem para a igreja que não vai ser mil maravilhas. A igreja que ensina isso está no engano. Então, a Bíblia diz assim, o próprio Jesus fala, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter lutas, no mundo vocês vão ter problemas, dificuldades. E Jesus diz assim, mas tem de bom ânimo.
E eu sei que é difícil a gente ter bom ânimo, a gente acreditar quando as coisas estão contrárias a nós, quando alguém discorda de nós, quando alguém pensa diferente de nós. É difícil a gente ter bom ânimo. Quando você está tentando fazer uma coisa, a pessoa fala, não vai dar certo, isso não é de Deus não, tenta fazer outra coisa. Quantas vezes eu já escutei isso, você talvez já tenha escutado isso, mas se eu não ter bom ânimo, se eu não me apegar à promessa de Deus, eu desisto, eu desanimo, eu começo a pecar, eu começo a brigar com meu irmão. Mas eu tenho que tomar essa palavra e eu tenho que crer que eu andando com o meu irmão, que discorda de mim, que não gosta de mim, que fala mal de mim, e eu vou trabalhando, crescendo, pedindo perdão, me arrependendo, para que Deus trabalhe em nós dois e a gente vá para o mesmo caminho. Porque da mesma maneira que Jesus morreu por mim, ele morreu pelo outro. Jesus morreu pelo japonês, pelo brasileiro, pelo peruano, pelo americano, pelo chinês. Jesus morreu pelo preto, pelo branco, pelo amarelo. Jesus morreu pelo gordo, pelo magro. Jesus morreu por todos. E dentro da comunidade chamada igreja, nós vamos aprender a andar em Cristo. Nós vamos aprender a, muitas vezes, nos humilhar. Nós vamos aprender a baixar a cabeça. Nós vamos aprender, amados, a chegar num acordo, porque igreja não é opinião. A igreja não é o que eu acho. Igreja é eu andar naquilo que Deus quer que eu faça e o que você faça. E nisso nós vamos vencer. E nisso nós vamos andar juntos. Então, enquanto eu caminho na luz, quem é a luz? Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz. Ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem é a luz? É Jesus. E se eu não deixo a luz de Jesus brilhar na minha vida, eu vou errar o caminho. Se eu não deixo a luz de Jesus reinar no meu coração, eu vou tomar direções e atitudes erradas na minha vida. Então, olhemos para a palavra, olhemos para o que a Bíblia diz. Você quer ser limpo do seu pecado? Você quer ser livre do seu pecado? Você precisa aprender a andar com o seu irmão, porque não tem melhor meio para ser tratado o nosso caráter, a gente aprender a perdoar, do que andar com pessoas, andar com gente. Ser humano é difícil lidar com pessoas, mas é nessa dificuldade, é nessa caminhada que nós vamos crescer, nós vamos amadurecer. Se você acha muito difícil lidar com pessoas, vá lá para Marte, tenta evangelizar os ET. Vai para uma igreja lá em Marte, ver se é mais fácil conviver com os marcianos. Talvez lá você tenha sucesso. Aí você me chama que eu vou também. Mas enquanto a gente está nesse planeta chamado Terra, com seres humanos, nós vamos ter problemas. Mas a beleza é Cristo em nós. Amém? Então vamos aprender a caminhar juntos, né? A caminhar na luz, em comunhão com os irmãos. Aprender a viver em comunhão, né? Comunhão, o que quer dizer? O que quer dizer a palavra comunhão? Comum acordo. Entrarmos em comum acordo, não em questões de opiniões pessoais, mas a Bíblia diz assim, uma só fé, um só Espírito, um só batismo, um só coração, um só Senhor, uma só igreja. É nesta unidade, é nesta comunhão que Deus quer levar o seu povo. É nesse espírito que Deus quer levar a sua igreja. Amém? Então, enquanto eu caminho na luz, vamos lá repetir? Enquanto caminho na luz, tenho comunhão com meus irmãos, o sangue de Jesus me limpa agora e continuamente de todo pecado.
Amém? Próximo. Pelo sangue de Jesus, eu sou justificado. Repita aí na sua casa, em alto e bom som. Pelo sangue de Jesus, eu sou justificado. Está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 12. Anote aí, abra a sua Bíblia se você está com a sua Bíblia. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Hebreus 13, 12. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Né? Perdão, eu falei errado, né? É justificado. Eu li o versículo, o próximo. Perdão, gente. É Romanos 5, 8, 9. Eu troquei os versículos aqui. Pelo sangue de Jesus eu sou justificado. É Romanos, capítulo 5, versículo 8 e 9. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós éramos ainda pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito ainda mais por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Vou ler novamente. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Jesus. O que é ser justificado? Não é dar justificativa, não é você, né, ficar dando explicações. Ah, eu sou assim porque meu pai era assim, eu faço isso porque a vida me fez a fazer isso, eu sou bandido porque eu vim de uma vida muito pobre e lá todo mundo roubava, eu tinha que roubar também. Eu minto porque eu precisei mentir para eu sobreviver. Então, né, eu sou prostituta porque se eu não me prostituísse, eu não ia ter dinheiro para viver. Então, nós justificamos os nossos pecados. E não é isso. Né? O que está falando aqui ser justificado pelo sangue de Jesus? O que nós falamos agora há pouco, Jesus, um homem inocente, um homem que não precisava morrer, um homem que não precisava sofrer o que ele sofreu. Ele não precisava, não tinha motivo, não havia nele motivo para ele ser crucificado, para ele sofrer daquela maneira, mas porque ele tomou o meu lugar, o seu lugar. Ele sofreu a minha dor, ele sofreu a minha morte, ele foi chicoteado quando era eu quem precisava, merecia ser chicoteado. E ele pagou, ele tomou o meu lugar, e ele se entregou, ele sofreu, morreu a minha morte. Então aquele sangue que ele derramou, aquele sangue inocente, me justificou do meu pecado. Ele justificou da minha maldade. E aí, quando eu aceito isso, quando eu entendo esta troca que ele fez, ele tomou tudo que era ruim em mim e colocou nele. E ele deu tudo que era bom dele e colocou em mim. O que nós fizemos na aula anterior, né, da troca, aquela troca, foi isso que Jesus fez. Ele me justificou. Ele colocou o seu sangue sobre a minha vida. E quando Deus olha para mim, ele não olha mais para o Christian do pecado, da maldição. Ele olha para mim através do sangue de Jesus, seu filho. E aí o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu aceitei minha vida, eu aceitei Jesus na minha vida,
abri o meu coração para Jesus. A partir daí eu sou justificado. Então, quando eu vou reconhecendo, eu começo a ler a Bíblia, eu vou vendo os meus pecados, eu peço perdão ao Senhor, Ele me justifica. Satanás não vai poder mais me acusar. Satanás não vai poder chegar diante de Deus e falar assim, ó, olha lá o que o Christian fez, olha lá o que o Christian fez, olha lá a vida. Jesus, ele vai olhar e falar assim, não estou vendo nada. Eu só estou vendo aqui o sangue de Jesus. Entende? Isso é ser justificado. Não quer dizer que eu vou ter muito, agora eu posso fazer o que eu quero. Eu já vi pessoas, ouvi de pastores falar assim, eu estou fazendo a obra de Deus e Deus vai me proteger. Em nome de Deus, eu estou fazendo uma coisa errada porque eu estou achando que eu estou fazendo bem. Um caso foi um pastor dirigindo sem carta. Ele dirigindo sem carta e estava fazendo a obra de Deus. E ele falou que Deus ia proteger ele porque ele estava fazendo a obra de Deus, desobedecendo a lei dos homens. Não tem como isso. A Bíblia diz que se eu não aprender a obedecer a lei dos homens, jamais eu vou conseguir obedecer a lei de Deus. Se eu não me submeto a homens a qual eu vejo, nunca vou me submeter a um Deus que eu não vejo. Então não podemos justificar o nosso erro dizendo que Deus vai me proteger. Entende? Então, pelo sangue de Jesus eu sou justificado quando eu me arrependo. Eu reconheço, eu fazia isso. Eu era assim, mas hoje eu tenho Cristo na minha vida, eu não vou mais fazer. Não sou mais assim, eu vou mudar de vida. Amém? Então, é mudança de vida. E o seu passado, do que você fez daqui para trás, do arrependimento, Jesus te justifica. E o Satanás não vai ter mais como te acusar, né? Ok? Porém, se você tem uma dívida com alguém, né, em questão de dinheiro financeiro, não é porque você se arrependeu, se converteu, e agora você pede perdão, e, poxa, eu errei, e eu fiz uma dívida tão grande, e agora eu peço perdão, Jesus te perdoa, mas aquela dívida com aquela pessoa não se converteu, aquela pessoa não encontrou Jesus ainda, ela não vai te perdoar, ela vai cobrar você. Você vai ter que pagar o dinheiro que você deve para ela. Né? Aí se você agora começa a falar assim, agora eu sou crente, agora eu não faço mais essas coisas, aí a pessoa vai falar assim, agora é crente e ainda é caloteiro, não paga as contas. Né? Ou outra coisa que seja, mas nessa que é mais fácil a gente falar. Então, o que você vai ter que fazer? Você se converteu, você se arrependeu, você viu que fazer isso era errado. Você vai ter que chegar para a pessoa, pedir perdão e falar assim, eu vou pagar, eu vou te pagar. E você vai fazer com todo o esforço que você tem, você vai pagar essa pessoa, a dívida que você tem com ela. Né? Já aconteceu, já vi casos de pessoas que a dívida sumiu, que o que ela devia foi apagado, ninguém sabe explicar como, né? Então há casos em que Deus pode fazer um milagre, mas na maioria deles você vai ter que pagar as consequências do seu pecado. Perdoou, mas as consequências nós vamos ter que pagar. Ok? Isso é ser justificado. Não quer dizer, Jesus me perdoou de tudo, agora eu não preciso mais pagar nada. Não preciso mais pagar imposto, não preciso mais pagar meus devedores, a quem eu estou devendo, né? Não é assim. Ok? E no reino do espiritual funciona da mesma maneira. Espero que eu tenha conseguido explicar e você possa ter entendido de maneira fácil, né? Se você não entendeu, depois me procure seu pastor para a gente poder explicar mais facinho. Eu espero que eu tenha conseguido explicar o que é ser justificado. Amém? Então, a nossa próxima, agora sim, vamos para a nossa próxima
Vamos repetir aí? Pelo sangue de Jesus sou santificado. Mais uma vez, pelo sangue de Jesus eu sou santificado. E agora sim, Hebreus capítulo 13, versículo 12. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Santificado. Nós vimos aqui, fomos redimidos, nós somos perdoados, nós viveremos purificados quando andarmos em comunhão com os irmãos, nós somos justificados e agora o último, santificado. Né? 5 confissões que você deve fazer diariamente. Não é para você fazer isso uma doutrina simplesmente ou uma reza, né? Mas para que você faça isso na revelação do Espírito Santo. Entender que pelo sangue de Jesus nós somos redimidos, nós somos comprados. Pelo sangue de Jesus nós somos perdoados de todo o nosso pecado. Pelo sangue de Jesus nós somos purificados se andarmos diariamente, andarmos sempre em comunhão com os irmãos. Pelo sangue de Jesus nós somos justificados. E o último, pelo sangue de Jesus, sou santificado. Quando você vê a história de Jesus, ele foi entregue, ele estava dentro da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém era uma cidade, antigamente as cidades eram tinham muralhas, eram feito uma proteção na cidade. Então, quanto mais a cidade fortificada, as muralhas delas eram mais fortes, mais grandes, né? Então, lá em Jerusalém você vai ver a muralha, as partes da muralha que protegia a cidade. A cidade não é tão grande, mas você vê aquela muralha toda para proteger uma cidade é algo, né, na nossa cabeça meio difícil, né? Você vê hoje muros, cercas dentro de uma casa ou um condomínio fechado. É mais ou menos um condomínio fechado. A cidade de Jerusalém, né, estava ali protegida por aquele muro. E dentro da lei mosaica, onde Deus deu aquela lei para Moisés, não poderia matar ninguém, ser morto dentro de uma cidade. Né? O sangue da pessoa não podia ser derramado porque ia contaminar o solo, matar alguém. Então, quando alguém era condenado à morte, quando alguém ia ser apedrejado, eles tinham que levar para fora da cidade. Não podia derramar o sangue dentro da cidade para não contaminar as pessoas que apedrejaram, a pessoa que ia matar, né? Tinha que se levar para fora. E o que aconteceu com Jesus foi, né? Você vê que ele, se você vê lá, ele foi carregando madeiro, ele foi apedrejado, cuspiam, mas essa caminhada, essa trajetória foi de dentro de Jerusalém para fora. E fora, onde ele foi crucificado, fora da cidade de Jerusalém. Dentro de Israel, mas fora da cidade, né? No Gólgota. E para que não contaminasse totalmente, para que a culpa não caísse sobre as pessoas, para que o pecado não caísse sobre totalmente sobre o povo e não houvesse como ser perdoado. Né? E quando Jesus derrama seu sangue fora da cidade, ele vem para nos santificar. O sangue derramado, o animal derramado dentro da cidade, ele contaminava. O sacrifício não era feito ali dentro da cidade, era feito fora, né? Porque trazia contaminação. Então, santificação de Jesus foi pelo seu próprio sangue derramado naquela
cruz, cada gota daquele sangue caía no solo, né, fora da cidade de Jerusalém, né, representava a santificação de toda a humanidade, todo aquele que cria, que creu e que viria a crer no poder, no único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Então, a santificação é um processo na nossa vida cristã. A santificação não acontece instantaneamente. À medida que eu vou crescendo, que eu vou buscando, à medida que eu vou me mergulhando na palavra, aprendendo mais a palavra, que eu vou entendendo que eu fazia isso, agora eu não posso fazer mais. Eu era assim, agora eu preciso mudar de vida. Quanto mais eu me aproximo da palavra, quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais eu me aproximo da cruz, quanto mais eu desejo ser parecido com Jesus, eu vou me santificando. É um processo até a volta de Cristo. Sermos santos, né? Sermos santos como Ele é santo. E o que é ser cristão? Eu acredito que você já tenha escutado esta frase. Se não, aprenda. Ser cristão é ser a reprodução de Jesus Cristo em seu caráter e em sua missão. Ser cristão é ser a reprodução de Jesus Cristo em seu caráter e em sua missão. O povo foi chamado de cristão pela primeira vez na Antioquia, quando eles estavam reproduzindo tudo que eles viram Jesus fazer, curando, libertando, salvando vidas, ressuscitando mortos, expulsando demônio, né? E eles viam as atitudes, mas antes da missão vem o caráter. Antes da missão, antes do fazer, antes de fazer algo, vem o caráter. Termos o caráter de Cristo, sermos igual a Jesus. Não é ser igual a Jesus, operando o grande milagre que muita gente quer, fazer obras, né? Se aparecer, curar enfermos, libertar, ressuscitar mortos, ganhar milhões de vidas para Jesus. Isso não é pecado a gente querer isso. Faz parte. Porém, se o nosso caráter não for trabalhado, não temos o caráter igual de Cristo, vai dar ruim, não vai dar certo. Vai chegar um momento que as coisas vão dar errada. Precisamos ter o caráter, porque é o caráter que nos faz dar bom testemunho de Cristo. Por onde passarmos, não vamos negociar a visão, não vamos negociar a unção, não vamos negociar a salvação, não vamos desprezar o que Jesus fez na cruz, porque foi um preço muito alto, foi algo muito caro, a sua própria vida, e eu não posso então fazer menos que isso. Eu tenho que deixar Deus trabalhar o meu caráter, reconhecer que eu era ruim, que eu era uma coisa imprestável, que eu era uma pessoa orgulhoso, que eu era mentiroso, que eu era ladrão, que eu era assassino, que era sei lá o que for, e agora eu não posso mais ser isso. Eu preciso agora refletir o caráter de Cristo. Eu preciso andar como um cidadão exemplar na onde eu vivo, na minha família, na minha sociedade. Eu tenho que dar bom testemunho, ainda que eles não gostem de mim porque eu sou crente hoje, mas que eles não tenham motivo de falar mal da minha pessoa, porque eu estou vivendo uma vida santa, irrepreensível. Ser santo é ser irrepreensível. As pessoas podem não gostar de você porque você agora diz que é crente, mas as pessoas não podem ter motivo de falar assim, crente, mas é mentiroso, é crente, mas é mulherengo, é crente, mas vive uma vida de prostituição, é crente, mas faz as coisas escondidas, é crente, mas ainda faz isso, faz aquilo, entende? Isso é ser santo. As pessoas podem ter raiva de você, virar a cara para você porque você está vivendo exatamente como Cristo viveu. Não porque você é crente, mas não dá bom testemunho. E hoje, o que nós temos muito é isso. Eu ir naquela igreja, naquela pessoa que é assim,
Ir para a igreja para ser igual fulano, eu não quero ser crente, não. Vocês estão entendendo? Ser santo é ser irrepreensível. Não ter motivo de falar, de ter brecha, de falar que você é uma pessoa mau caráter, que você é uma pessoa insubmissa, que você é rebelde, que você não obedece seus pais. Isso é ser santo. E o sangue de Jesus nos santifica. À medida que eu me converto à palavra, que eu sou obediente à palavra de Deus, que eu entendo isso, eu vou ser santificado diariamente. E ser santo não é uma vez só. Ser santo só não é só do dia que você aceitou Jesus e agora eu sou santo. Não. Diariamente. É um processo que vai durar até a vinda de Cristo. Amém, meus amados? Então, são 5 confissões que você tem a fazer diariamente, né? Primeiro, eu fui redimido. Segundo, perdoado. Terceiro, purificado. Quarto, justificado. E o quinto, santificado. Santificação é um processo. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Não tem como você dizer ser crente e viver uma vida do pecado, viver uma vida desregrada e querer entrar no céu. Ser sem santificação, ninguém verá a Deus. Santificação, já diz a palavra, né, é algo contínuo. Todos os dias eu preciso me santificar. Todos os dias eu preciso buscar a palavra. Todos os dias eu preciso me arrepender. Todos os dias eu preciso estar em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus e com a igreja. É assim que eu vou ser purificado, justificado e santificado. É comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com Cristo, comunhão com o Espírito Santo e comunhão com a igreja de Deus, com os irmãos em Cristo Jesus. Amém? Então, esta ministração é muito importante para você entender, né, o que o sangue de Jesus fez para você. E semana que vem no encontro, você vai poder aprofundar mais, né, nessa questão. Você vai poder conhecer mais sobre o que Jesus fez, né? Você vai ter um entendimento mais amplo a respeito do sangue de Jesus, né? Então, hoje foi apenas uma introdução para você aprender um pouco mais, para você, né, e também desejar no encontro você receber o que Deus tem para você nesses 3 dias tremendo. É maravilhoso o que Deus faz e vai fazer nesse encontro. Então, que essa semana você tenha essa expectativa. Busque. Se você aprendeu agora aí, né, se santificar, santifique-se essa semana. Busque o Senhor. Peça a Deus trazer cura no seu coração, trazer libertação. Você vai para o encontro na próxima semana com essa expectativa que Deus vai fazer algo novo, né? O nosso decreto deste ano, você não percebeu ainda? Deus está fazendo algo novo e que você vai com essa expectativa que algo novo vai acontecer nesses 3 dias e você vai sair dali transformado. Mas não é o fim. É apenas uma ajuda para você continuar a caminhar na vida cristã. Então, você tem aí uma arma poderosíssima. Você tem aí o sangue de Jesus. É invisível, mas real. É mais real do que você agora está me vendo. O sangue de Jesus é mais real do que tudo que você já viu até hoje. É o sangue de Jesus que nos protege, é o sangue de Jesus que nos liberta, é o sangue de Jesus que nos dá livre acesso ao coração de Deus. Mas nós só vamos desfrutar do poder que há no sangue de Jesus quando nós nos arrependemos, quando nós nos confessamos nossos pecados, quando nós nos humilhamos diante de Deus e deixamos Deus agir na nossa vida.
Amém? Que você possa receber a revelação do sangue de Jesus. Que você possa se mergulhar no sangue de Jesus e viver a nova vida em Deus, em Cristo Jesus. Que você, durante as lições dessa semana, você possa entender, se conscientizar, não só, né, aqui na sua cabeça, mas no seu espírito, no seu coração, né? Que todo o seu ser entenda o poder do que há no sangue de Jesus sobre a sua vida e também aprenda a aplicar o sangue, como nós vemos o testemunho da pastora, né? O testemunho que eu falei daquela família que orava todos os dias. Aprenda a aplicar o sangue de Jesus na sua vida, na sua casa, né, nos seus negócios, no ministério, né, naquilo que você foi chamado a fazer. Aplique o sangue de Jesus diariamente. Não é só no dia da luta, não é só quando as coisas acontecem, mas é diariamente. Você tem que atacar antes de ser atacado. Um problema nosso é que a gente só começa a lutar quando já estamos na luta. Quando alguém nos ataca, a gente vai contra-atacar. Mas nós, como cristãos, temos que aprender a atacar primeiro. Temos que avançar primeiro, antes de sermos pegos de surpresa. Vamos atacar. O nosso inimigo não é pastor, não é ovelha, não é pai, não é mãe, não é marido, não é esposa, não são os filhos, não é o chefe, não são os funcionários. O nosso inimigo se chama Satanás. E lá na Bíblia diz assim: ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas João 10:10 diz assim: mas Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. E quando nós estamos em Cristo Jesus, nós vamos ter vida e vida em abundância. Amém? Que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe sua vida, que que o Espírito Santo possa abrir o seu coração nessa semana, que você se prepare para o encontro e, né, que a revelação do sangue venha sobre a sua vida, sobre a sua família, e não deixe de fazer essa confissão, né? Faça lá o print, se você puder, tire cópia, escreva, faz lá bonitinho, né, em lugares visíveis da sua casa e confesse. Declare isso com fé sobre a sua vida. Eu tenho certeza que vamos ver muitos testemunhos daqui em diante. Amém? Então, quero ver os comentários aí durante a semana, o que Deus vai falar com você, né? E não deixa aí de se inscrever no canal, né? Não é para eu ganhar popularidade, mas é para que as pessoas possam ser abençoadas por essa palavra, pelas palavras que já tem ali, né? Se você observou, tem um playlist ali de mensagens da apóstola Valnice quando eu fui para Israel. Eu gravei praticamente todas as ministrações dela, né, em cada lugar que a gente esteve ali em Israel, ela ensinando, são ensinos profundos e maravilhosos, né? E quando você tiver um tempinho, entra lá, assista, né? Se expõe lá na Terra Santa, na Terra Escolhida, ela dando uns ensinos maravilhosos, e você vai se expor, e você lá, dá lá o seu like, você comente, né? E que possamos compartilhar a palavra de Deus para muitas pessoas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, né? Então, esta semana, gente, eu tô muito empolgada, porque semana que vem vamos estar no nosso encontro, né? Eu quero ver você lá, nessa expectativa que Deus vai fazer algo novo. Amém? Deus abençoe. E vamos ter um videozinho que o nosso pastor Rosivaldo vai falar com você, te motivando, te incentivando, né? Então, abra seu coração, em nome de Jesus. Amém? Até semana que vem.